Queridos, a paz do Senhor. Hoje, seguramente, é o nosso culto de ensino da palavra de Deus, o nosso culto de doutrina. E como estamos vivendo este momento de pandemia, a gente sente assim aquela necessidade do calor humano, aquela falta dos santos aqui reunidos, a necessidade daquele barulho de glória, e chega até a nos deixar um tanto assim melancólico. Mas contudo, do outro lado, a gente sabe que lá está você, desejoso de ouvir Deus lhe dizer algo que você precisa para se manter de pé, para se manter vivo. Algo que traga uma resposta entre tantas questões e perguntas que têm sido feitas no seu homem interior. E certamente Deus é o Senhor e conhece e sabe de tudo e de todos. Esta noite Ele tem uma palavra para o seu coração. Palavra esta que somente Ele pode trazer para você. Esta noite eu quero convidá-los à epístola do apóstolo João. São João. Primeira epístola do apóstolo João. Glória a Deus. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo o nosso louvor. Na verdade, eu quero nesta noite falar sobre a última hora. 1 João capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Muitos já se têm feito. Seguramente, este texto, ele não vai aparecer em nenhuma outra parte das Escrituras. Esta visão, esta revelação. Somente João traz esta palavra tão contundente, dizendo: é já a última hora. Como sabemos, João foi o apóstolo do amor. Ele escreveu um dos evangelhos que leva o seu nome, revelou Jesus como Filho de Deus e escreveu também estas 3 epístolas, e para consagrá-lo, ele recebeu de Deus, do Senhor Jesus, a maior revelação para o mundo, o Apocalipse. Foi exatamente ele que conseguiu passar pelas maiores perseguições imperiais e sobreviver. E foi ele que viu Jesus antes da morte, viu Jesus
depois da morte, viu Jesus servo e homem, viu Jesus Deus, Rei e Senhor. João viu. João esteve no Monte Tabor, aonde viu Jesus sendo glorificado. Teve uma das mais lindas e belas visões até então na sua época. E agora, asilado em Patmos, ele não só ouve Jesus, não mais homem, mas Deus, não só vê, ele ouve, ele vê e ele é levado ao céu. Isto é realmente incrível. E foi este João que disse: filhinhos. Veja a forma carinhosa de João, filhinhos. É já a última hora. Eu acho incrível a forma do apóstolo João admoestar. Glória a Deus. A exemplo, nesta epístola, que leva o seu nome, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele norteia a vida de um cristão. Ele mostra aqui que um cristão verdadeiro, ele precisa dessas 3 características. Primeira, andar na luz, como na luz Deus está, ou seja, na verdade. Luz aqui fala esclarecimento da verdade. Ele fala que o verdadeiro cristão deve andar em comunhão, não apenas na horizontal de Deus, mas na vertical do homem. E o verdadeiro cristão é puro, é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. São 3 verdades para um verdadeiro cristão. No capítulo 2, o versículo 6 desta epístola, ele nos ensina algo incrível. Daqueles que se declaram cristãos, daqueles que na nossa geração do século 21 diz: eu também sou crente, daqueles que defendem um ministério, uma bandeira denominacional. Isso não importa, não interessa. O importante é o que João revela do capítulo 2 e do versículo 6, ele diz: aquele que diz estar também, aquele que diz estar nele, ou seja, aquele que diz que é crente ou que é um cristão, deve andar como ele andou. Glória a Deus. Então, são esses os ensinos práticos que João nos revela, nos mostra, nos transmite. E agora, no capítulo 2, no versículo 18, ele diz: filhinhos, como se, queridos, amados, é já a última hora. Observe a ordem da visão de João.
característica para um verdadeiro cristão, em primeiro lugar. Em segundo, aquele que diz estar nele, prática de vida espiritual. E em terceiro, uma advertência de vigilância. Sabe o que é que João está dizendo? Tenham cuidado. O tempo chegou. A ocasião é agora. Este é o momento. Esta é a oportunidade. E esta frase, última hora, ela ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento. João, ele está profeticamente apontando sim para os últimos momentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo sobre a terra. Glória a Deus. Estas últimas horas ele está falando exatamente deste tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. Seguramente, isto que João está dizendo, trata-se de uma mensagem escatológica, de uma mensagem profética, proferida por alguém de autoridade, alguém que estava de Deus recebendo uma grande revelação. E quem vai nos dizer isto é João, e nós podemos confiar nisso. Número 1, pela chamada que ele recebeu da pessoa do Senhor Jesus. Sabemos isso pelas experiências que ele viveu em obediência ao atendimento a esta chamada e ter andado com Jesus e ter tido uma intimidade tão grande que chegou a reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. De certa forma chegou a causar ciúmes aos demais apóstolos que não tinham essa intimidade tão grande com o Senhor Jesus Cristo. E depois, as revelações que João, ele teve da pessoa do Senhor Jesus. E afinal, qual foi o objetivo de João? Nos admoestar acerca desta última hora, destes últimos momentos. Queridos, João estava querendo despertar os crentes, principalmente aqueles que estão dormindo. João estava querendo advertir que muitos estão sendo enganados dentro da própria igreja. E observe aqui no texto, ou no contexto, que os plural, anticristos, não eram totalmente estranhos à igreja, eles faziam parte dela, porém não pertenciam a ela, eles não eram selados. Isso é incrível, porque a primeira ideia do texto, a gente pensa naquele, o homem na iniquidade, aquele que se levantará pós-arrebatamento para implantar o seu governo. A primeira ideia do texto que nós temos é essa. Mas João está mostrando algo muito mais profundo. Observe o contexto deste texto. Quando ele diz que já é a última hora e que vocês, ou seja, os crentes já ouviram que o anticristo estaria se levantando, muitos se têm feito anticristos, muitos. Por onde conhecemos, ou seja, é através dessa manifestação destes que têm se feito anticristo, nós conhecemos que estamos na última hora.
Observe o contexto do versículo 18. Acerca dos anticristos. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ele está falando de uma comunidade cristã. Ele está falando do ajuntamento de irmãos, de crentes, que professam a fé. E ele está dizendo que nem todos que estão ali dizendo Senhor, Senhor, herdará o reino. Por quê? Porque dizem ser de Cristo, mas não são, eles negam. Como? Com as suas atitudes. Vejamos, senão. Veja o contexto, por favor, na sua casa. Abra sua Bíblia, estamos em 1 João, quem chegou agora. E no versículo 20 diz, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Aí ele mostra aqui duas qualidades de pessoas dentro da igreja, os que têm unção e os que não têm unção. Os que são verdadeiramente de Cristo e os que não são, dizem ser, mas não são, negam com as suas atitudes. No versículo 21, aí João vai dizer, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Eu não vos escrevi porque vocês não sabem a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, isso mesmo, nega o Pai e nega o Filho. Ele está falando numa negação pelas atitudes. Jesus falou que uma árvore, ela seria conhecida pelos seus frutos. Observe o texto de 1 João. Aí nós vamos entender que João estava advertindo que muitos estavam sendo enganados dentro da igreja, visto que os anticristos não eram totalmente estranhos à igreja, eles faziam parte da igreja, porém não pertenciam, eles não eram selados, ou seja, não tinham o Espírito Santo. E eu quero dizer que nós estamos vivendo este momento crítico, nós estamos no momento de urgência, de advertência, e é hora de estarmos preparados. Sim, senhores, você que me ouve, estamos na última hora, sim. E é hora de sair. É hora, sim, de servir. E é hora, sim, de subir. Sair da onde, pastor? Sair do atual sistema implantado por Satanás. Satanás também implanta, entre aspas, igreja. Mas igreja morta. O que é uma igreja morta? É uma igreja aonde Cristo não é o centro. É o homem é o centro. As tradições é o centro. As filosofias é o centro e não Cristo. Laodiceia. Jesus não era o centro, apesar de ser uma igreja cristã. Mas Jesus não era o centro, de sorte que ele nem estava do lado de dentro daquela igreja. Ele estava do lado de fora. Escute. Aonde está Cristo na tua vida, meu irmão? Do lado de dentro ou de fora? Então sair desse sistema é o que cada um precisa fazer. E para sair desse sistema é necessário que cumpramos a palavra. E a palavra vai me dizer, da parte do Senhor Jesus, quem quiser vir a mim, não é obrigado,
negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Aleluia. Em segundo lugar, precisamos servir, atitude de servo a serviço do mestre. E em terceiro lugar, precisamos subir. E para subir, precisamos estar preparados. E preparados, sim, precisamos estar preparados. Filhinhos, disse o apóstolo, é já a última hora. Ou seja, estamos no último momento. A última hora significa imediatamente. Ora, eu acho incrível isto. Porque, irmãos, João, ao escrever esta carta, ele já dizia que estávamos na última hora. E agora? A primeira ideia você há de convir comigo, que quando ele disse aos irmãos, é a última hora, os irmãos pensavam que naquele mês ou naquele ano Jesus voltaria. Já que a visão de João de última hora era entre a primeira vinda e o arrebatamento. Tempo. Vinda primeira e vinda segunda. Era a ideia. Mas incrível que todos morreram e não foram arrebatados. Mas quando ele falou de última hora, ele falou de tempo que restava para eles. Como eu falo hoje de última hora, eu falo do tempo que resta para mim e do tempo que resta para você entre a primeira vinda e a segunda dele. Entre o meu encontro com Jesus na terra e o meu encontro com Jesus nos ares. Você entende o que é a última hora agora? Esta é a última hora. O que é que João estava dizendo? Você precisa estar preparado. Sabe o que é que João estava dizendo? Você que aceitou a Jesus precisa permanecer nele. Por quê? Porque ele prometeu e vai cumprir. Ele vai voltar. E agora você vive a última hora. Pastor, ele vai ser esse mês? Eu não sei. Vai ser esse ano? Eu não sei. E como é que o senhor diz que vai ser a última hora? Sim. Porque a Bíblia, quando Deus, pelo Espírito, usou a João para profeticamente proferir esta mensagem, sabe o que é que ele estava dizendo? Vocês que se dizem cristãos, precisam sim estarem prontos. Glória a Deus. Em outras palavras, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo aí sentadinho na sua casa, glória a Deus. Tomando o seu cafezinho, o seu chá, glória a Deus. Então você que está, é a última hora. Passou? Não, é a última hora. Jesus pode não vir hoje, mas você pode ir hoje. E agora? Você não sabe quanto tempo lhe resta. Glória a Deus. Era exatamente isto. A última hora fala de imediatamente. Então nós vivemos um momento de quê? De crise. E quando nós falamos em momentos de crise, aí você tem que ver que naqueles dias, a igreja viveu uma crise sem precedente, como vive hoje. As portas dos templos estão fechadas. O que é isto? É crise. O que é isto? É a ação do anticristo. Porque o anticristo não quer a igreja cheia. O anticristo quer ou a igreja vazia, ou então que não haja igreja. Esta é a visão e o desejo e o querer do anticristo. E aonde eles estão? No nosso meio.
Você sabia que tem até irmãos se opondo aos cultos que a gente realiza? Irmãos que nos criticam, que ficam apontando os riscos, os perigos. Meu irmão, aponta o céu. Glória a Deus. Você me aponta os riscos do Covid-19 e eu aponto a você o risco de você descer para o inferno. Entre morrer e pecar, é melhor morrer. E para você, entre morrer e pecar, é melhor o quê? Se converte. Aleluia. Última hora. Imediatamente. A última hora é um momento de crise social. Crise social. Nós vivemos os tempos de Sodoma. Nós vivemos os tempos de Gomorra. Nós vivemos o tempo da liberalidade. Que meninas, crianças de 12 anos já têm uma vida sexual ativa. Nós vivemos de um momento que parece ser escandaloso um adolescente ou jovem ser virgem. Outro dia eu vi um programa de jovens, aonde um grupo de jovens discutia sobre isto, e apareceu uma moça que se declarou virgem. Todo mundo riu da cara dela. Ela foi constrangida porque disse que era virgem, ou seja, eu sou pura. As inversões de valores estão aí presentes na nossa sociedade corrompida pelo pecado, pela pornografia, pelo desrespeito a pai, à mãe, ao irmão, à sociedade e à família. Estar aí os jovens envolvidos com crimes, com drogas, com prostituição, com todo tipo de imoralidade. E muitos pais que perderam as rédeas, e muitos pais que permitem até que os namorados das suas filhas durmam na cama com ela dentro das suas casas. Glória a Deus. Que é isto? Última hora. Quem já viu isso? Última hora. Aleluia. Eu sou de uma sociedade, não sou tão velho, mas que eu acordava, dava benção à minha mãe. Glória a Deus. Que antes de dormir, eu tinha que rezar. Aleluia. E quando eu não fazia, minha mãe dizia, você é bicho. Vivi numa época que na escola, quando na hora da aula outra professora chegava, todo aluno ficava de pé. Eu vivi numa época, eu sou de uma época que os mais jovens respeitavam os mais velhos. Hoje os mais novos não respeitam nem os pais. Chama de cara, de bicho, de coroa. Chama de tudo. Vai chamar um pai de bicho? Bicho? Tu sabe o que é um bicho? O que é isto? É a última hora. Então nós vivemos numa sociedade doente, numa sociedade corrompida, numa sociedade divorciada de Deus, numa sociedade que se escandaliza quando alguém passa com a Bíblia na mão e não se escandaliza quando alguém passa com uma revista de pornografia. Uma sociedade que se ofende quando alguém dá um glória a Deus e um aleluia, e não se ofende quando alguém chama um palavrão ou um nome ou uma pilera. De uma sociedade que não suporta, que chama até a polícia quando os crentes na rua fazem uma cruzada, uma concentração falando do nome do Senhor Jesus Cristo. E sai para pular e dançar quando passa um trio elétrico cantando músicas de baixo escalões, falando em pornografia e partes íntimas de homem e de mulher. Esta é a nossa sociedade, mas a igreja do Senhor está nesta sociedade resistindo a todo tipo de mal, porque esta igreja é o sal da terra e a luz do mundo.
Por que isto, pastor? Porque é a última hora. Disse Jesus: quem for santo, santifique-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Então a última hora é a hora de uma sociedade dessa natureza que eu acabei de falar. A última hora é a hora de uma política escandalosa. É uma hora dos desmandos administrativos, legislativos, das pessoas que legislam em causa própria. Este é o momento de uma sociedade, de uma política, que é mais politicagem. Esta é a última hora. Eu aprendi numa matéria chamada Educação Moral e Cívica. Eu tinha coisa de 13, 14 anos de idade. Eu estudei essa matéria, Educação Moral e Cívica. Eu aprendi sobre política, que era uma coisa maravilhosa. Era a arte de governar. Glória a Deus, era o governo do povo. O governo do povo, para o povo e pelo povo. Eu aprendi isso. E hoje, será que o governo é do povo, para o povo e pelo povo? Responda você que está me ouvindo na sua própria casa. Comente com a pessoa que está ao seu lado, se realmente os nossos governantes hoje é do povo, para o povo e pelo povo. O que é isto? A última hora. Pessoas que não respeitam mais as autoridades constituídas, porque elas não se dão ao respeito. Última hora. Glória a Deus. Eu particularmente fico muito triste com isso, quando eu vejo alguém levantar a voz para falar mal de um governante. Por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer que pelos governantes, ainda que sejam maus, mas nós enquanto igreja devemos orar por eles, para que eles recebam orientação de Deus para governar politicamente correta. É a última hora. Mas esta última hora, glória a Deus, é a hora também das questões espirituais. Não só das questões sociais e políticas, mas das questões espirituais. É tempo, nesta última hora, glória a Deus, de frieza espiritual, apostasia. Muitos têm apostatado da fé. Muitos têm negado a Cristo, muitos têm contrariado a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta última hora tem surgido muitas igrejas, e nestas muitas igrejas tem acontecido coisas tremendas, meus amados e queridos irmãos. Há uma concorrência muito grande, mas esta última hora é hora de apostasia, que estão negando a sã doutrina, que não se prega aquilo que necessariamente se faz necessário, que é o pecado, o arrependimento para a salvação, que é a vinda de Cristo, que é sobre o Espírito Santo. Enfim, as doutrinas básicas e elementares, elas não estão sendo pregadas. Glória a Deus. Última hora é a hora em que há muita gente na igreja que não são igreja. Muitas pessoas frias, muitas pessoas mornas, muitas pessoas desviadas doutrinariamente, muitos falsos no meio do verdadeiro. A igreja da última hora é a igreja que você pode ver muitas coisas acontecendo dentro dela. A igreja que tem promovido escândalos. A igreja que tem pessoas mortas. Igreja que nós temos pessoas que estão dormindo. Igrejas que não têm doutrina. Isso é o quê? O sinal da última hora.
Última hora, pastor, sim. Última hora fala daqueles momentos decisivos. Lá em Malaquias capítulo 24, desculpem. Lá em Mateus 24 e 12, fala destes momentos decisivos. O Senhor disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Por se multiplicará a iniquidade. Jesus está falando dentro da igreja, não está falando fora não. O mundo jaz no maligno, está falando da igreja. Por se multiplicará iniquidade. Nunca se viu tanta coisa fora do lugar quanto se vê hoje dentro das igrejas. Falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, glória, falsos irmãos, dentro, multiplicação da iniquidade. Esse momento são também os últimos combates que a igreja está vivendo na terra. Isso me lembra quem? Elias. Elias, ele viu a decadência de um povo que conhecia a Deus. Elias o tisbita, aquele homem foi tão usado nos seus dias nas mãos de Deus, que serve de exemplo para mim e para você, que quer compromisso com os céus, que tem a expectativa e esperança de ser arrebatado. A Bíblia diz que veio uma crise sobre a nação, e a crise era uma consequência da impiedade de um governo que deu as costas para Deus e abraçou a idolatria. Este é o resultado. E o que foi que aconteceu? A voz de Deus foi abafada. O povo de Deus se omitiu, calou. Aleluia. E quando todos se calaram, o pecado prevaleceu. O rei dominou tudo e todos. Implantou o paganismo no meio dos cristãos, ou dos judeus. Levantou profetas de Baal e Azera, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. E prevaleceu isto, e o povo não teve força. Sabe, se a igreja parar, o diabo vai avançar. Se a igreja calar, o diabo vai gritar. Mas Jesus Cristo disse, quando estava entrando em Jerusalém, alguém se aproximou dele, vendo os discípulos e o povo dando glória a Deus e aleluia, se incomodaram, porque o inferno se incomoda com barulho de glória a Deus e aleluia, e foram a Jesus. Disse, Senhor, mande que este povo se cale. Jesus disse, se este povo se calar, até as pedras clamarão. Escute aí, meu irmão. Segura aí na cadeira, meu amigo. Israel calou. As pedras não precisou clamar. Sabe por quê? Porque Deus levantou Elias. Elias. Aleluia. E quando Elias se levantou, ele procurou a Baal, subiu ao Monte Carmelo, convocou todo mundo. Preciso falar com todos. E todos foram, bons e maus, fortes e fracos, amigos e inimigos. Deus vai falar. Deus vai falar, era a última hora. E Deus vai falar como? Através do profeta. É assim que Deus fala na minha geração. Deus na minha geração
ainda tem profeta para falar a verdade, ainda tem profeta para doutrinar, ainda tem profeta para revelar o pecado. Elias sobe ao monte, e ao subir, parece-me que eu estou vendo, está diante dele uma grande multidão. Ele levanta a mão, faz sinal, silêncio total. E ele disse: senhoras e senhores, povo de Israel, aleluia, Judá, Benjamim e as demais tribos, ouça-me. Eu quero saber quem verdadeiramente é Deus em Israel. Eu quero saber se Jeová ainda é o Deus desta nação, ou o Deus desta nação é Baal. Aleluia! Era a última oportunidade, era a última hora. Senhoras e senhores que estão me escutando, aonde você estiver na parte desse Brasil ou mundo, a pergunta está sendo feita para a nossa geração: quem é o Senhor da geração nossa? Quem é o Senhor da sua vida? Quem governa a tua vida? Quem é? Responda-me, se puder. Responda-me, se tiver coragem, porque os covardes ficam e Deus não conta com covardes. Quem é o... E sabe o que aconteceu com o povo? Silêncio. Ninguém teve coragem de falar. Oh, será que eles não sabiam quem era o Deus verdadeiro? Sabiam. Sabiam. Mas eles sabiam aqui, ó, no intelecto. E no coração não. O Senhor Jeová disse: este povo honra-me, honra-me com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Glória a Deus. E aquele era o dia que o povo estava sendo provado. E eles ficaram... Por quê? Porque eles tinham a vida dele mais preciosa do que Deus. Elias ficou tão decepcionado. Glória a Deus. Como hoje os verdadeiros profetas se decepcionam com as atitudes de muitos chamados cristãos. Outro dia eu disse: tem muitos cristãos da nossa geração disfarçados de pecadores. E eles se disfarçam de pecadores no meio dos pecadores para não serem identificados como crentes. Eu preciso ter orgulho de dizer: sou crente. E crente pentecostal. E daquela igreja barulhenta, dos mal educados. Eu sou daquela. Glória a Deus. E você? E você? Você tem vergonha de andar com a Bíblia? Porque normalmente, quem tem compromisso com o mundo, quem tem compromisso com o pecado, tem vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de Deus. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. É a última hora. Fala destes momentos decisivos. E sabe, o povo calou. Calou. Como você tem calado muitas vezes, diante das oportunidades que Deus tem lhe dado de falar para o pecador da sua fé. Mas escute. Elias não desistiu. Disse: então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um altar. Vamos fazer um altar. Vamos fazer uma oferta de sacrifício ao Deus, ao nosso Deus.
E a gente coloca nesse altar a nossa oferta. E a gente vai falar com Deus, a gente vai orar. E o Deus que responder com fogo, esse sim é o verdadeiro Deus. Eu acredito, aqueles que me ouvem em casa, que os crentes, os judeus que estavam no meio da multidão, dizem: tomara que ele não me chame para orar. Glória a Deus. Porque é assim, irmão, quem está frio tem até medo de receber oportunidade para orar. Até diz: eu não sei falar. Eu digo: deve ser mudo. Glória a Deus. Quem não sabe falar é mudo, irmão. Aleluia. Aleluia. O pecado faz isso. Deixa a pessoa mudo. Aleluia. E Elias preparou o altar e disse aos profetas de Baal e de Azera, disse: bom, eu sou apenas um, vocês são 850, é mais fácil a oração de vocês ser respondida. Então está aí, faz a oferta, faz a oração. E eles fizeram, irmão, começaram de manhã, pela manhã, até a tarde, Baal, 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 Baal. E cadê Baal responder, irmão? Baal manda fogo, manda fogo. Defunto não manda fogo, irmão, defunto é gelado. Glória a Deus. E acontece o quê? Elias disse: clama mais alto. Quem sabe ele deve estar dormindo, ou deve ter saído de férias. Glória a Deus. Eu acho incrível isso. E eles começaram agora, pegaram lâminas e começaram a se retalhar. Começaram a cortar os seus próprios corpos em sacrifício, derramando o seu próprio sangue, para Baal responder. Mas Baal não responde. Sabe por que Baal não responde? Porque Baal não é Deus, e eles não sabiam disso. E o povo de Deus com medo. Aleluia. Escute. Elias, quando eles terminaram, Elias foi olhar, a primeira coisa que fez foi arrumar o altar. Escute, a primeira coisa que você precisa fazer nesta última hora, meu irmão, é arrumar o altar da sua vida. Não adianta com o altar desconcertado você clamar a Deus. Arruma o altar. Depois que o altar foi arrumado, Elias orou. E quando Elias orou, Deus mandou fogo do céu. Mas antes ele mandou colocar água, bote água. Ora, sem água já era difícil pegar, encharcando a lenha com água. Mas com Deus não tem disso não, irmão. Lambeu a água, desceu fogo do céu e Elias resolveu o problema e veio sobre ele um grande avivamento. Última hora, são momentos de combates. Elias fez a diferença e mostrou ao povo quem era Deus. Escute, querido irmão, não estamos vivendo numa hora de brincadeira. Esta semana, no WhatsApp, um obreiro mandou para mim um gracejo de alguém, supostamente pastor, dançando um samba dentro da igreja com uma música. E automaticamente eu repreendi na hora. Porque não estamos de brincadeira, é a última hora. E o diabo não está para brincadeira, o diabo está fazendo o trabalho dele. E a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não é hora de brincar, meu irmão, mas é hora de comprometimento. É hora de batalha, é hora da oração, do jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É hora de não se esvaziar do Espírito Santo. Você precisa se manter cheio do Espírito Santo. Lembra as 10 virgens? Você está lembrado das 10 virgens? Aleluia. Eram 10. As 10 virgens tipifica a igreja.
A igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Você que está em casa, olha para quem está perto de você. Diga, a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Então há duas igrejas. Na verdade, a igreja de Jesus é uma só. É a do arrebatamento. Mas igrejas aqui tem o sentido de congregação. 10 virgens. As 10 eram virgens. As 10 tinham lâmpada. Glória a Deus. Vestes, tudo igual. Candeeiro ou lamparina. Mas as 10, elas tinham que andar na luz. E para andar na luz, ela precisava lamparina ou do candelabro. Mas o candelabro só não era suficiente. Não. Ela iria precisar do azeite. E o azeite fala do Espírito Santo. Você não vai a lugar nenhum sem o Espírito Santo, meu irmão. É a última hora. Não basta você dizer, pastor, eu também sou crente. Pastor, eu sou da sua igreja. Não, Senhor, isso não é suficiente. Você precisa ser de Jesus e a sua lamparina tem que estar acesa. E para estar acesa, tem que ter azeite. E só tem azeite quem tem propósito de vida. Só tem azeite quem está preparado. Só tem azeite quem está esperando o seu prêmio. Não entendi, pastor. Vou explicar. Todo crente precisa ter um propósito. Que propósito? De ganhar almas. Ganhar almas nada mais, nada é do que cumprir com a sua obrigação. Jesus disse, ide por todo o mundo. Este ide é imperativo. Ele determina, somos obrigados a obedecer. Porque Ele nos deu o Espírito Santo para isto. Ele não deu o Espírito Santo para você ficar batendo papo no WhatsApp o dia todo, não, senhor. Ganhar almas. Fala de produzir frutos. Glória a Deus. Precisa você ter o propósito de ser santo. E você precisa ter o propósito de morar no céu. Entendeu? Você precisa ter, no mínimo, 3 propósitos. Primeiro, frutificar. Como? Ganhando almas. Segundo, santificar. Ser diferente. E terceiro, estar preparado para entrar no céu. Aleluia. Isso é vida com propósito. Segundo, você precisa estar preparado. Um crente frio não está preparado nem para oferecer um culto a Deus. Pensa um crente frio na igreja. Glória a Deus. O fogo pega, os irmãos se alegram, glória a Deus, aleluia. E ele fica com a cara lambida, olhando para um lado e para outro. E não sente nada. E às vezes pega o celular e vai navegar. Vai olhar se tem mensagem para ele. Por quê? Porque está vazio. Vazio. Então crente vazio não serve, está despreparado. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa permanecer cheio do Espírito Santo. Você precisa desfazer as obras de Satanás. Você precisa, meus amados irmãos, estar curado no corpo, na alma e no Espírito. Você precisa estar liberto. Aleluia. Escute, última hora. É o tempo de você ser premiado, coroado. É o tempo do seu trabalho ser reconhecido. E para isso você precisa ser vigilante. Vigia, meu irmão. Para isso é necessário que você tenha uma vida de oração na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E para isso você precisa almejar, anelar, desejar estar com o Senhor no céu para sempre. Que saudade agora. Que vontade eu senti agora de ver o fogo dominar isso aqui. E os crentes saltar de alegria. Cadê os crentes?
Oh, glória! Filhinhos, disse o apóstolo do amor, é já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por isso conhecemos que é a última hora. Nunca se conheceu tantos crentes como estamos conhecendo hoje, neste momento de crise. Pessoas que passam na porta da igreja e tem medo de entrar para não pegar o Covid-19, mas não tem medo de pegar no trabalho, mas não tem medo de pegar no mercado público, mas não tem medo de pegar no banco, na fila do banco, na casa lotérica. Oh, aleluia! Maceió está liberado agora. O comércio hoje estava superlotado. Os irmãos foram para lá, não tiveram medo de pegar, porque lá em Maceió não pega Covid, mas na igreja pega. É a última hora mesmo, a hora do medo. E o medo é coisa dos fracos, o medo é coisa dos covardes, o medo é coisa daqueles que faltam princípios, o medo é coisa daqueles que não confiam no Senhor. A Bíblia diz que confiam no Senhor, são como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Mas pastor, o senhor não entende? Eu entendo sim. Pastor, esse grande mal que está no mundo inteiro, eu entendo sim. E eu tenho que o quê? Me precaver. Eu só não posso deixar de viver. Eu só não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de servir ao meu Senhor. Aleluia. Morrer com Cristo é muito melhor do que com Cristo. Eu fico com a palavra de Deus. O que foi que o Senhor disse? Não temais ao homem que pode matar o corpo e nada mais. Temai antes a Deus que pode matar o corpo e levar a alma para o inferno. A quem você de quem você está temendo? É a última hora. Filhinhos, é já a última hora. E na última hora, é a hora dos guerreiros e a hora da guerra. Cadê os guerreiros do Senhor Jeová? Paulo em 2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, glória! Queridos, o combate é muito bom. Sabe por quê? Porque você não vai estar só. O Senhor vai estar com você. O Senhor disse lá em Êxodo 14: eu pelejarei por vós. E este exército de Faraó que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. O que é isto? Combate. E o combate é para quem? Para aqueles que estão alistados para esta peleja. E se você está alistado para esta peleja aí na sua casa, levante a sua mão e glorifique a Deus. Você deve agradecer a Deus que Ele alistou. Glória a Deus para sempre. A última hora, é nessa última hora que os guerreiros do Senhor Jeová conhecem os seus inimigos. Inimigos visíveis, inimigos visíveis. A Bíblia diz que o diabo é o nosso inimigo, adversário e inimigo nosso. O mundo também é o nosso inimigo. E a carne também é o nosso inimigo. Mas estamos vivendo a última hora. E na última hora, o diabo também está presente. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 e versículo 8... ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e o bicho ruim fugirá de você, porque você é filho de Deus. E aos filhos de Deus, ele diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Glorifique a Deus por isso. O mundo, disse o apóstolo São João, Jesus disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e nós somos mais que vencedores através de Cristo. Por isso Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Inimigo, a carne, Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, mas em verdade, nem em verdade pode ser. Inimizade, a carne é nossa grande inimiga, aleluia. Pastor, e como eu venço a carne? O diabo, ele sai, Satanás, ele desaparece em nome do Senhor. O mundo, você passa por fora de lá, e a carne, você crucifica. Crucificai a carne com as suas paixões. A carne está desejosa do pecado, você coloca ela sobre sujeição. Como, pastor? Oração e jejum. Oração e jejum. Você diz, você não vai, bichinha, fazer o que você quer, não. Eu vou acabar com você aqui, aleluia. Glorifique a Deus. Última hora, é a hora da manifestação do diabo, do mundo e da carne, mas é hora de você levantar e usar é a hora de você colocar-se de pé e usar as armas que Deus te deu. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Meus amados e queridos irmãos, esta noite eu quero te dizer que você tem armas poderosas dadas por Deus para arrebentar com Satanás. Você tem arma de proteção. A arma de proteção dada por Deus é o sangue de Jesus Cristo, que nos protege e livra de todo mal, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder. Você sabe que a arma, outra arma, é o nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo nós fazemos coisas maravilhosas através da palavra. Escute, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Para quê? Para destruir. Destruir o quê? Tudo quanto tentar lhe destruir. Glória a Deus. Deixa eu fechar, deixa eu concluir. Meu tempo chegou, deixa eu concluir. Tenho 5 minutos, deixa eu concluir. Aleluia, sobre esta última hora. Deus prometeu ao seu povo uma terra que manava leite e mel. Glória a Deus. 40 anos de provação, jornada. Glória a Deus. Quando chegou na terra, ou perto da terra, um Jordão para atrapalhar. Em época de enchente, Deus fez um milagre. Passou para o outro lado. Glória a Deus. Você passou para o outro lado, o milagre que Deus fez na sua vida. Você não tinha, por si mesmo, não tinha capacidade, nem condição de passar. Glória a Deus. Passou para o outro lado. Jordão abriu. E eles passaram a pé enxuto. Mas só passaram a pé enxuto porque observaram os critérios de Deus. Critérios de Deus. Qual o critério de Deus? 3 dias de jejum. Antes, 3 dias de jejum. Segundo, a arca no ombro dos sacerdotes. Aleluia. A arca na frente. Aleluia. Depois que a arca entrou no Jordão, a água saiu da frente, mas a arca não passou para o outro lado, ela ficou no leito. Arca, presença de Deus. Tem que estar na presença de Deus. Tem que estar na presença de Deus. Sem a presença de Deus não serve a religião. Sem a presença de Deus não serve a bandeira denominacional. Sem a presença de Deus não serve o rótulo da igreja. Sem a presença de Deus não serve o nome de cristão. Sem a presença de Deus você não é coisa nenhuma. Mas com a presença de Deus você é mais que vencedor. Com a presença de Deus você é cheio do Espírito Santo. Com a presença de Deus você é poderoso nas mãos de Deus. Com a presença de Deus o diabo não vai resistir. Com a presença de Deus você vence.
Eles passaram, a arca estava no meio para garantir a vitória, a presença está no meio para garantir a vitória. O povo passou, aleluia, e a promessa ainda estava para cumprir. A promessa de vitória estava se cumprindo, mas a promessa de entrar na terra ainda estava para cumprir. E quando eles chegaram lá, encontraram depois o quê? Jericó, com seus muros intransponíveis. Ninguém aqui passa, ninguém aqui entra, ninguém aqui sai. Ninguém? Nós não somos ninguém. Nós somos povo de Deus. Na sua casa, olha para quem está perto de você. Diga, eu não sou ninguém. Eu sou povo de Deus. Eu sou alguém. Ninguém é o diabo. Eu sou alguém, e alguém muito importante, porque eu sou filho e filho de Deus. Eu tenho selo da promessa, e eu vou entrar no céu, porque é promessa. Bata-se no peito, diga, eu vou entrar no céu. Porque é promessa de Deus. E é a última hora. Estamos a um pouquinho de tempo. E Deus disse a Josué, diga ao povo que rodeie Jericó 7 vezes, tocando a trombeta ou a buzina, ou a corneta ou o chifre, tem tudo o mesmo sentido. E na 7ª volta, na última vez de 7 voltas, perfeição. E na última, toque as trombetas. E quando tocar as trombetas, vocês não vão precisar nem derrubar muro. Quem vai derrubar muro é Jeová. Meu querido irmão, você não vai precisar derrubar nenhum muro. Jeová quem vai derrubar essas barreiras que está tentando lhe impedir chegar. Filhinhos, é já a última hora. Que Deus em Cristo lhe fortaleça, abençoado você já é, meu irmão. Saia da caverna, crente. Aleluia. Está com medo de Jezabel, Elias? Está com medo de morrer? Jeová passou lá. Elias, Elias. Elias, é você mesmo, Elias? O que é, senhor? Você está fazendo o que aí, meu filho? Tu é profeta. Caverna não é lugar de profeta não, Elias. Eu vou morrer. Vai morrer coisa nenhuma, Elias. Ainda tem uma grande obra para a tua vida. Meu irmão, sai da caverna. Deus ainda tem uma grande obra na tua vida. Levanta, anda. Porque não é a caverna o lugar de crente. Amém?